onde está inserido o nosso tema. Aleluia. Estamos aqui para dar testemunho do Senhor, para falar da grandeza dele. E claro que não deixo de ficar um pouco tremo, que não é fácil testificar, pregar a palavra de Deus diante de pessoas eruditas, pessoas de profundo conhecimento. Eu quero ler com você capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, que diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Podeis tomar assento. Amados irmãos, falar de Atos 2 é falar de um momento marcante para a vida da igreja primitiva. É falar de algo inusitado para a vida da igreja primitiva. Quando nós falamos do Espírito Santo, de um ser tremendo, que nessa noite já tem manifestado a sua glória, já tem manifestado a sua presença. Eu já pude sentir a presença dele nessa noite. Eu não quero estender tanto, porque eu quero ver você aqui amanhã. Então vou ser mais diretivo, como já sou. Então vou ser muito mais diretivo ainda vou ser mais direto ainda. Quando falamos do descer, do derramar do Espírito Santo sobre a igreja, é importante entender que estava se cumprindo uma promessa que havia sido feita, uma promessa que o Espírito Santo seria derramado. Joel profetizou no capítulo de número 2, que o Espírito Santo seria derramado, o Espírito seria derramado sobre toda a carne, que os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos teriam sonho, e os mancebos, visões. Não ficaria só aí, também sobre o servo e sobre a serva, este Espírito seria derramado. Isso está mostrando que Deus não faz acepção de pessoas. O Espírito Santo agora seria derramado abundantemente, e não haveria distinção de cor, de raça, de poder aquisitivo. O Espírito Santo seria derramado de uma maneira generalizada. Se você observar na velha aliança, o Espírito Santo descia sobre alguns homens específicos para realizar uma obra para Deus. Mas agora na nova aliança, o Espírito Santo iria descer de uma forma abundante. Se você abrir a Bíblia no capítulo 3 do Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 3, versículo 11, você vai ver João dizendo que ele batizava com água para o arrependimento, mas depois dele iria vir um mais poderoso que ele. Esse iria batizar com o Espírito Santo e com fogo. A palavra não para só aí, como foi mencionado aqui pelo pastor Marcos, capítulo 24 do Evangelho de Lucas 49, há uma indicação de Jesus, que os discípulos deveriam ficar na cidade de Jerusalém, porque ele iria enviar a promessa do Pai.
Quando nós abrimos a Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, nós encontramos Lucas mais uma vez atestando no versículo 4, que os discípulos não deveriam ausentar de Jerusalém, porque eles seriam batizados com o Espírito Santo não muito depois daqueles dias. Aí quando nós chegamos no capítulo de número 2, o texto vai dizer que cumprindo-se o dia de Pentecostes. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, eles estavam reunidos, como nós ouvimos aqui. De repente desceu do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. Aleluia. Desceu de onde? Desceu do céu. Aleluia. Desceu de onde? Desceu do céu. Era o Espírito Santo. Aleluia. Imagina que um som é algo para ser audível. Então vamos entender que o Espírito Santo desce, então traz barulho. Nós estamos vendo movimentos pentecostais por aí, que não é descido dos céus, trazido dos céus pelo Espírito Santo, porque simplesmente há uma preocupação de que vai promover o barulho para que então o Espírito Santo desça. Não é nesse contexto. O Espírito Santo desce, traz o barulho, traz o movimento, traz o mover, traz o poder, traz a unção. Então nessa noite eu estou pregando diante de uma igreja que primeiro recebe o Espírito Santo que desce dos céus e depois vai entregar na dimensão deste Espírito para que haja barulho. Movimento pentecostal que não é trazido pelo Espírito Santo que desce do céu para revestir a igreja primitiva, se não for nesse contexto, não é um avivamento vertical, é horizontal. Primeiro entendemos que desceu dos céus, vertical. Um dia uma cliente chegou para mim e disse: seu Jonas, eu sei que o senhor é crente. Eu era de uma igreja onde acreditavam nos dons espirituais, mas era um pouquinho metódico, era mais vagaroso. Então eu decidi ir para uma igreja onde o povo lá se entrega mais, aonde o povo dá mais liberdade. Aí eu decidi ir para lá, mas eu não entendo muito, e eu gostaria que o senhor me explicasse. E eu pedi a ela, então, me diz o que você quer que eu explique. Ela disse: estávamos em um culto, este culto estava acontecendo, mas estava um culto mais devagar, como eles dizem. Não havia movimento. Os louvores estavam sendo entoados, mas estava todo mundo mais caladinho no seu canto. Aí eu disse para ela: isso não quer dizer que o Espírito Santo não está atuando. E ela disse para mim: mas deixa eu terminar a história. Ela disse: perto de mim e dos meus familiares estava um rapaz com um grupo que estava junto a ele.
E de repente ele começou a dizer assim: olha bem, está acontecendo o culto e nada. Está acontecendo o culto, não tem mover. Está acontecendo o culto, não tem movimento. Mas quer ver, vai ser só eu começar, que aí a coisa vai ferver. E de repente, no meio daquele silêncio do culto, onde os irmãos estavam primeiro prestando atenção no louvor, mas ele queria promover um movimento pentecostal. Então ele sai e começa a sapatear, arrasta um irmão para cá, arrasta outro para lá, e começa aquele movimento. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui: este movimento é horizontal, é promovido pelo homem, porque ele estava ali como centro da situação e dizendo que ia começar por causa dele. Mas o movimento pentecostal nessa noite, eu já notei aqui que já começou desde ontem e continua hoje, por causa do Espírito Santo que desceu dos céus, que trouxe da vertical e está operante aqui no nosso meio. Aleluia. Primeira coisa, que o movimento pentecostal, que a unção do Espírito, é que tem que promover este movimento. Não é o nosso pastor presidente que vai promover o movimento pentecostal. Não é o pastor Edson, que aqui está o terceiro tesoureiro da convenção, que vai promover. Não é nenhum dos obreiros que estão aqui que vão promover, porque senão este movimento é horizontal e não vai trazer muito resultado. Mas quando é o Espírito Santo que desce, quando é o Espírito Santo que traz, aí vai acontecer coisas marcantes, aí vai haver coisas interessantes no meio da igreja, aí coisas inusitadas vão acontecer. E eu acredito que a graça e o poder de Deus, que já invadiu a sua vida, já promoveu algo ao teu respeito, porque assim é o avivamento que desce dos céus, assim é o movimento pentecostal que é trazido pelo Espírito Santo de Deus. Segundo, foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo. Entenda que o fogo purifica. Eu começo a imaginar que crentes que realmente acreditavam em Jesus como o único e suficiente Salvador das suas almas, agora estavam ali à disposição, esperando o Espírito Santo que havia sido prometido. Eram crentes que tiveram um caminhar com Jesus. Eram crentes que viram ele morrer ali na cruz. Eram crentes que também viram que ele ressuscitou, porque cerca de 40 dias ele continuou em aparição depois da sua ressurreição. Entendia que ele era o Salvador e estava ali esperando na promessa, e a promessa agora desce sobre eles. E a promessa desce sobre crentes que já estavam dando importância pelo reino dos céus. A promessa desce sobre crentes que já estavam comprometidos com o lugar que Jesus Cristo disse que ia preparar. Então o Espírito Santo desce sobre eles e enche eles de autoridade, de poder. Nessa noite, o que eu quero dizer com isso é que o Espírito Santo, nessa noite, ele já desceu sobre muitas vidas aqui, mas ele ainda continuará descendo sobre muitos que aqui adentraram, porque agora já está rasgando o coração, já está começando a sentir a necessidade de ter algo mais, de estar mais perto. Com isso você está abrindo, escancarando o seu coração para a liberdade, para o Espírito Santo entrar e fazer
fazer arder e fazer queimar e trazer a purificação, para que por onde você passar, o movimento pentecostal por intermédio da sua vida seja espalhado. Porque primeiro o movimento pentecostal, ele vem da vertical, ele desce sobre a sua vida, e daí você vai levar esse movimento pentecostal até a outros. Então nessa noite, uma igreja que está cheia do poder, cheia da autoridade divina, ela tem agora o compromisso de levar este evangelho da cruz, e com isso o movimento pentecostal vai acompanhar, vai seguir. Se você for observar pela história, 1906, o avivamento, ou seja, o mover pentecostal, o movimento pentecostal, ele começa na Rua Azusa, em Los Angeles. Mas aí sabe o que acontece? Com isso, o movimento pentecostal começa a espalhar pelo mundo. Então o movimento pentecostal também chega no Brasil. Ele chega no Brasil em 1910. Agora deixa eu dizer uma coisa: o movimento pentecostal, ele não chegou no Brasil em um navio lotado de crentes que vieram lá do movimento da Rua Azusa. Não chegaram em um Boeing cheios de crentes que participaram de lá. O movimento pentecostal entra principalmente para a Assembleia de Deus por intermédio de dois homens. Deixa eu voltar atrás e dizer uma coisa aqui: o evangelho, o movimento pentecostal, ele pode não começar por você, ele começa pelo Espírito Santo que desce. Então ele não começa por você, mas ele continua por você, ele dá sequência por você. Não é você que vai promover, mas o Espírito Santo que promove. Ele vai tomar a sua vida e vai fazer com que este movimento pentecostal chegue até outro. Não é por você. Não é você, mas é por você. Não é você, mas é por intermédio de você. Não é você, mas é por causa de você que o Senhor Deus trouxe o movimento. E agora, por intermédio de você, Ele vai levar o movimento a outros. Nessa noite, igreja do Senhor, há um mover de Deus, há uma coisa de Deus tremenda aqui, há uma presença tremenda aqui, há um poder que desce aqui. Se eu fosse continuar descortinando texto pós texto, nós iríamos tomar muito tempo, mas deixa eu ser mais diretivo aqui, como prometi. Eu disse que a questão do movimento pentecostal não é horizontal, é vertical. Não é você, mas é por intermédio de você. Eu disse aqui que por dois homens o movimento pentecostal se estendeu pelas Assembleias de Deus que foi iniciado pelo Brasil. Agora, queridos, observa bem: apenas um homem entra em Filipos. Um homem entra lá. Espírito Santo. Ou melhor dizendo, um homem entra em Samaria e Filipe. Ele entra um homem. Mas agora ele entrou ali, não preocupado que ele fosse o holofote, fosse o centro das coisas. Não preocupado em por alta recreação promover o movimento. Mas ele entra ali, aleluia, preocupado em anunciar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Ele entra ali preocupado em anunciar que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo transforma. Mas o movimento espiritual que desceu sobre a igreja primitiva, ele fazia parte, estava sobre ele como diácono da igreja, e começa agora a envolver Samaria, de maneira que quando Samaria se rende aos pés do Senhor, Pedro e João é enviado para lá, e ao impor das mãos, o Espírito Santo também desce sobre a vida deles. Não é você, mas por intermédio de você que o Senhor Deus vai promover um movimento pentecostal. Eu quero dizer uma coisa aqui: o Espírito de Deus, ele ainda vai levantar homens, ele ainda vai levantar mulheres aqui para promover um
um avivamento espiritual por intermédio deles. Eu fico observando que às vezes nós estamos querendo trazer um movimento pentecostal que não tem fogo, não dá certo. Movimento pentecostal tem que ser gerado no fogo, tem que ter fogo, tem que ter fogo. Imagina que eu mencionei aqui que o movimento chegou no Brasil, era um movimento que tinha fogo, ele perdurou por 4 décadas debaixo de fogo, começou uma ramificação e começou agora a liturgia a ganhar uma certa mudança e começou a ter uma visão diferente. Já na década de 70, essa mudança começa a ser mais abrangível e aí vai discorrendo o tempo. Quando chega em 1990, eu observo que logo no final deste ano eu aceitei Jesus Cristo como Salvador, e aí começa, meus amados irmãos, uma dimensão um pouco diferente do que era movimento pentecostal. Todo mundo queria chamar a atenção para si, então já entrava na igreja, o crente já começava e baila para cá e baila para lá, ainda nem tinha participado da liturgia do culto, ainda nem sabia o ênfase da adoração do culto, já chegava rodopiando, já chegava pulando. Eu não sou contra, eu só estou dizendo que o avivamento, ele tem que vir de cima, tem que ter fogo. E aí já começou uma mudança drástica no contexto do que é movimento pentecostal. E eu um dia conversando com um moço que reunia na mesma igreja que eu reunia, e que o pastor lá de Miné chegou a pastorear, e quando eu cheguei ele dava supervisão ao obreiro ali. E aí um dia ele virou para mim e disse: eu fui participar de um congresso de jovens e de repente eu estava sentadão no meu lugar, aí Deus me tomou, eu levantei e eu passei por cima dos encostos do banco, saí lá na frente, porque Deus me tomou. Eu era novo convertido, eu tinha 7 meses de crente, mas eu virei para ele e falei: tem que saber qual é o Deus que estava te usando, porque Deus não é desordeiro, Deus é ordem e decência com Deus. Aleluia. Se você pode, levanta a mão para o céu e glorifica, porque até agora eu estava me segurando aqui com medo de ultrapassar do horário, mas deixa eu pregar para você o que você precisa ouvir. Deus nessa noite, Ele tem algo diferenciado para você. Não precisa de você passar por cima de banco, não precisa de você atropelar ninguém, porque Deus tem uma unção contigo. Sentado no seu banco, você vai adorar em línguas estranhas, você vai sentir poder de Deus, e Deus vai te encher. Batiza o que está perto de você, envolve o que está com você, toma você nas mãos dele e vai dizer: tem um particular, vou te levar comigo agora e vou te levar em coisas profundas, porque assim é o agir de Deus, assim é movimento pentecostal que vem lá de cima, que vem lá de cima, que vem lá de cima. Se você já está sentindo aí mais um pouquinho deste poder, desse mover do Espírito, então abra a tua boca e adore, e deixa o Espírito de Deus te tomar. Se você acreditar, o Espírito Santo vai te tomar nessa noite. Você vai ser profeta. Eu começo, irmãos, trazer lembrança. Eu, quando criança, levado para a escola dominical com a minha mãe, quando criança, eu levado para a igreja com a minha mãe, e aí eu via crentes que estava sentadinho lá no banco, pastor Lanir, que de repente Marcelino levantava falando em mistério, e ela na cabeça do irmão entregava profecia, e era Deus purinho em cima da revelação. Hoje nós vivemos um movimento pentecostal de fumaça, porque não tem profecia, muito pouco tem línguas estranhas, não tem mais dons espirituais manifestos, os sinais ficaram de lado. Que movimento pentecostal é esse que estamos vivendo nessas últimas horas? É hora da igreja levantar a cabeça e sacudir ali a cinza, tirar a cinza e pedir
o Espírito Santo desce como em Pentecoste, desce como em Pentecoste, desce como em Pentecoste. Já desceu aí, já desceu aí, já desceu aí, já desceu aí, já desceu aí. Então deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Levanta a sua mão e adora, porque o Espírito Santo está movendo no nosso meio. Diga para ele: Santo Espírito, Santo Espírito, tu és bem-vindo, Santo Espírito. Abra o seu coração, abra o seu coração. Um dia eu fui para um culto. Eu tinha 3 meses de crente. E o mais interessante é que na simplicidade como eu prego, eu já pregava. O dia que eu batizei com 45 dias de crente, porque eu havia desviado e havia voltado para a presença do Senhor, eu preguei a primeira mensagem. E vamos para um trabalho numa das nossas congregações lá em Minas. E quando nós chegamos lá, os rapazes que foram comigo, eu orando e jejuando, porque eu queria ser batizado com o Espírito Santo. Os rapazes foram batizar. No outro dia cedo, o outro que foi conosco tinha batizado. Eu falei: oh Deus, e eu? Nós íamos embora na tarde. E de repente o irmão falou assim: olha, fica até mais tarde, espera o culto da noite. Aí esperamos o culto da noite. Uma jovem olhou para mim e disse assim: olha, o Senhor Jesus vai te batizar hoje ainda. Culto da noite. Os 2 jovens que foram batizados não tocavam. O rapaz olhou para o violãozinho encostado lá e falou assim: me dá para cá. Aleluia. E disse: quando eles receberam a oportunidade, foi para lá com o violãozinho, tocou e cantou. Era sobrinho e tio, e formaram a dupla Silva e começaram a cantar por vários lugares, a partir dali. Quando foi, mais tarde me deram oportunidade para uma saudação que eu havia pregado no sábado. E aí nessa saudação, o rapaz que havia sido batizado no dia anterior, no sábado, ele orou e começou a apontar para o meu lado, e ele ria e apontava para o meu lado. Eu não entendendo nada, mas tinha algo que queimava dentro de mim. Aí ele virou para o meu pai e disse assim: olha bem, quando o Jonas estava falando lá, eu vi como desceu algo sobre a cabeça dele, que era como se fosse um capuz, mas muito bonito e muito brilhoso. E começou a descer sobre a cabeça dele. Aí ele falou uma palavra em línguas, mas depois ele reteve. Quando ele falou assim, queridos, o fogo entrou no meu coração de uma chama tão forte. O Espírito Santo me tomou e eu comecei a ser tomado em línguas. Eu comecei a falar em línguas estranhas. O Senhor me encheu do poder do Espírito naquele dia. O Senhor me usou também para impor as mãos sobre outros jovens que ali estavam da congregação, irmãs que ali estavam. Mais 5 foram batizados com o Espírito Santo. O Senhor fez descer sobre aquele lugar algo extraordinário. Aquele Deus que estava naquele dia, que me encheu do poder do Espírito, é o mesmo Deus que está aqui nessa noite para te encher do poder do Espírito. Você que não é batizado com o Espírito Santo, nessa noite
noite o Espírito de Deus, Ele desceu neste lugar e Ele quer te envolver, Ele quer te tomar. E nessa noite, querido, se você almeja, abre o seu coração, porque vai acontecer. Se você almeja, abre o seu coração, porque Ele faz. É um movimento pentecostal. É como em Atos 2, o mesmo Espírito, é o mesmo Espírito que atuou no dia de Pentecoste, é o mesmo Espírito que está neste lugar, é o mesmo Espírito que está nesta casa, é o mesmo Espírito que hoje desce sobre a sua vida para te capacitar, para te envolver. Movimento pentecostal que desce da vertical e que é incendiado pelo fogo. Ele promove, ele produz. E a igreja começou em um crescimento extraordinário mediante o movimento pentecostal que desceu naquele dia. O movimento pentecostal que está descendo sobre a igreja de Itacibá vai te capacitar para gerar na obra do Senhor. Deixa eu ver quantos nessa noite estão cheios desse Espírito que se derrama neste lugar, que estão cheios desse Espírito que move dentro desta casa, porque eu sinto que tem uma chama que está ardendo e que me impulsiona a dizer para você, nessa noite, sinta poder, fique de pé adorando, fique de pé e receba poder de Deus, fique de pé e receba a unção de Deus, 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 ela está descendo mais uma vez sobre a sua vida. Seja renovado, seja restaurado, porque nessa noite o Espírito Santo, como no dia de Pentecoste, já desceu, como no dia de Pentecoste, já veio. Receba aí, receba o poder. Oh, vem como em Pentecoste. Rabachuri me candarabas. Espírito, Espírito, oh aleluia, que desce como fogo, oh aleluia, está descendo sobre a sua vida nessa vem noite. como em Pentecoste, Espírito Santo, e enche-me de novo. oh aleluia, Eu navegarei oh aleluia. Abra o seu coração nessa noite, no oceano do Espírito. deixe o Espírito Santo te envolver. E ali adorarei. Num culto como este, Jesus Cristo batiza crente como no dia de Pentecoste. Num culto como esse, Eu adorarei. o Senhor promove cura. Num culto como esse, o Senhor promove libertação. Minha vida Num culto como esse, o Senhor traz que me compreender. salvação de almas. Porque o movimento pentecostal, ele gera, ele trabalha sobre uma igreja que passa a gerar, que passa a produzir. Espírito, Aleluia. Que desce. Oh. Oh aleluia. Oh aleluia. Oh aleluia. Oh aleluia. Se você acredita
que nessa noite você vai ser batizado com o Espírito Santo. Você vai sair daqui cheio do Espírito. Se você acredita que nessa noite tem milagre de Deus para a sua vida, tem sim, porque Deus está na casa. O Espírito de Deus está presente no lugar para te envolver. Então seja cheio, seja cheio, seja cheia do poder do Espírito. Deixa o Espírito Santo te envolver. Deixa, deixa, deixa. Abra a tua alma, abra o teu coração e adore. Adore a Deus. Abacadarabasuricadará. O Senhor, sou contigo. E orarei, os seus lábios falarei. Mas por profetiza com autoridade. Usa minha palavra com verdade, porque ela é vida, ela é força, ela é poder, 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 poder. Oh, aleluia! Aleluia! Porque eu, o Senhor, sou contigo. Oh, aleluia! E orarei, falarei. Oh, glória a Deus! Oh, aleluia! Profetiza com autoridade. Usa minha palavra com verdade. Oh, aleluia! Ela é vida, ela é força, ela é Espírito poder, Santo, poder, Espírito poder, Santo, poder, Espírito Santo, poder, Espírito Santo, e Espírito esses Santo, ossos secos batiza viverão, Espírito Santo, batiza Espírito Santo. É a tua igreja, é a tua igreja, é a tua igreja, é a tua igreja, é a tua igreja. Oh, glória! Viverão, viverão, viverão. Santo Espírito de Deus, aonde estiver um crente com o coração aberto, disposto a receber a unção do teu Espírito, manda, Senhor, sobre eles a unção nessa noite. Que o teu Espírito, Senhor, mais uma vez seja derramado abundantemente sobre crentes neste lugar. Batiza com teu Espírito, Senhor. Trabalha, Senhor, no coração daquele crente que está desanimado. Trabalha na vida daquele, Senhor Deus, que está, Senhor Deus, estagnando-se nessa noite, ó Pai. Aquele que acredita, que seja visitado, que seja cheio, que seja batizado. Nós oramos, ó Deus, na autoridade do nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba agora o poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Santo, 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 santo. Os anjos dizem santo, Aleluia, santo. aleluia. A igreja diz: Ele é santo, santo, Ele é santo, santo. Ele é santo, Os obreiros, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. santo. Diga à igreja que Ele é santo. Santo, Rabacandarabacalaba. Ele fica na... Aleluia, 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 aleluia.
Já estou encerrando. Há poucos dias atrás, pastor Lali apareceu na congregação. E eu sempre digo para ele que ele aparece igual Jesus. Mas Jesus vai aparecer de surpresa. E nós estávamos em um número bastante resumido. Mas o Espírito de Deus começou a mover naquele lugar de uma forma tão gostosa. E de repente um era tomado pelo poder do Espírito aqui, o outro era tomado pelo poder do Espírito ali. E de repente o Espírito Santo vai e enche uma irmã e ela é batizada no Espírito Santo. Se o coração está aberto, se eu estou ansioso, o poder do Espírito vai descer e vai me encher, e vai me encher, e vai me encher. Ele te enche nessa noite para a glória do nome de Jesus.